Nós temos no Brasil uma direita que fantasia muita coisa, romantiza muita coisa também, e acaba que a gente até perde o prazer do debate, do diálogo, porque eles não trazem para nós com dados, com fundamentos, o que inclusive é o virtuoso processo de respeito a uma família que eles não seguem, a uns valores que eles também não praticam, enfim. Então, o objetivo nosso é muito tranquilo, eu sou pedagogo de formação, é trabalhar com dado, com precisão, mas também com sentimento na ponta. É, todas assim, eu tenho todo respeito aos parlamentares que queiram criar a frente que quiserem. Né? É uma liberdade que existe, regimental, eles podem criar, e acho que cria, a gente vai debater sobre isso. Contudo, nenhum deles tem um filho numa escola cívico-militar. Tem escola em colégios militares, são completamente diferentes na sua conjuntura, no seu orçamento, na sua entrada, inclusive, né? A gente sabe muito bem como funciona, mas parece que eles não. E eu acho que é isso que está o debate, sabe? Eles vendem para a população uma escola militar, um colégio militar, nos padrões que existem para as filhas de oficiais, sendo que, na realidade, na ponta, é completamente diferente. O modelo cívico-militar, ele interfere na lei de diretrizes e bases, na lei de gestão compartilhada, com processo de participação democrática. Tem, segundo o próprio Ministério Público, são dados que a gente pegou, baixíssima participação popular na sua decisão, lembrando em consideração que não vale a pena só levar o sentimento da família, tem que levar o sentimento em quem é mais atingido por isso, que são os alunos. É como se os alunos não tivessem participação ou voz em decidir o modelo que quer. É óbvio que se você chega nas comunidades em desvantagem social, com vulnerabilidade, e diz que vai ter polícia na escola, os pais vão concordar, mesmo que eles não tenham noção do que é esse policial na escola, qual é o papel desse policial na escola. Então, a gente solicitou um estudo, primeiro, da Casa Legislativa, já trouxe vários dados, as escolas selecionadas sequer fazem parte das escolas com maior grau de vulnerabilidade da Secretaria de Educação, você tem dados que eles não avaliam, nem monitoram, não tem dados do IDEB, e os dados que tem são baixíssimos em relação a anos anteriores de ser cívico-militar, você tem um apanhado, inclusive, da delegacia da criança e adolescente, que é o contrário, as escolas foram militarizadas, aumentou o índice de ocorrência, sobretudo ocorrências de desacato, porque o profissional destacado, que nós não sabemos por que ele foi destacado, nós não sabemos porque ele pode estar na rua, se ele está na reserva, se ele tomou uma punição, se ele participou de algo ilegal, mas eles são destacados para o ambiente escolar, para ser monitores, e eles agem como policiais do Estado Penal, da opressão, da repressão. Né? Não é do diálogo, não é do fazer pedagógico, é bobagem. Né? Não é isso que acontece na prática. E você tem vários jovens que, ao questionar ou que, ao querer desenvolver um pensamento crítico sobre determinado tema, ou se vestir sobre determinada forma na sua expressão cultural, sua expressão religiosa, né? Identidade religiosa, sua orientação sexual, identidade de gênero, você tem todo um debate aí, eles são limados desse processo, eles são colocados cada vez mais sofrendo outras violências, né? E levando em consideração que desde das primeiras escolas foram implementadas, nós temos um diagnóstico que os alunos não desejáveis, aqueles que não estão se adequando em seguir o rito que essa escola acaba oferecendo, são transferidos para outra escola. Então, estão fazendo meio com a limpeza apenas dos desejáveis, daqueles que eles querem que tenha esse modelo. É importante dizer também que essas escolas recebem o dobro do PEDAF, que é o Programa de Descentralização Financeira, né? E que há um recurso destinado para essas escolas, mas que vão para o pagamento do policial e não necessariamente para o processo pedagógico. Bem, diante desses dados, a gente então oficializou a Secretaria de Segurança Pública para perguntar qual era o diagnóstico que eles tinham, já que a Secretaria de Educação não tinha ainda um mapa, não tem ainda um monitoramento. E, para nossa surpresa, a gente teve um diagnóstico em que eles fazem uma entrevista no modo survey, né, na metodologia survey, com alunos, com funcionários, com professores e com o próprio policial. E você tem dados que eu trouxe para o plenário, que era, antigamente, 9% dos policiais diziam que a escola era... 9% dizia que a escola era um lugar pior para estudar. Hoje, 33% dos policiais dizem que a escola é um lugar pior Os para estudar. Ou próprios seja, policiais os dizem isso? próprios policiais reconhecem que aquele ambiente não é propício para o processo educativo, educacional. Mas quando você cai, por exemplo, para a direção ou para a comunidade, eles chegam aos 80%, porque as pessoas que não vivem a sua prática e o dia a dia pedagógico, né? Mas tem relatos de professores que sofrem assédio moral dentro de sala de aula, não tem a sua liberdade de cátedra, né? Que é a liberdade de trazer um tema, de trabalhar, de ensinar.
sofre um processo de perseguição. E quando a gente escuta parlamentares dizerem que a escola cívico-militar defende os valores, etc., nós sabemos o que eles querem dizer. Né? Reforça preconceitos, reforça as violências, não permite o espaço da diversidade, não permite o espaço do trabalho. E a gente confrontou também dados. Então, a gente pegou, por exemplo, o CEMI do Gama, que é uma escola de ensino médio, técnico, com a escola Dom Pedro I. Dom Pedro I tem um IDEB de 6,5. O CEMI do Gama tem um IDEB de 6,2, 3 pontos só abaixo, com 4 vezes menos recurso do que um colégio que o Dom Pedro recebe. Então, não é uma interferência da polícia na escola. É investimento em processos de formação e valorização dos profissionais, valorização do espaço arquitetônico. A maioria das nossas escolas de Ceilândia, Taguatinga, são da década de 70 ainda. Nós estamos rodando aqui, distribuindo emenda, fazendo um trabalho. Você tem uma estrutura precária ainda para o trabalho. Você tem uma precarização do processo de educação. A maioria ainda são contratos temporários. Você tem educador social voluntário fazendo papel de monitor, o que não pode. Né? Ou seja, você tem uma série de trabalhos. Então, assim, não adianta alguém dizer para mim que a escola cívico-militar é boa sem a gente fazer um debate sobre números, sobre dados, sobre informações, né? Sobre um olhar concreto. E, mais uma vez, sem um real piloto. Na época que o Ibanez quis, em 2019, foi implementar, nós fizemos uma proposta. Eu não estava nem deputado na época. Por que vocês não fazem o seguinte? Coloca 2 escolas cívico-militares e vamos investir em 2 escolas do modelo da comunidade de aprendizagem do Paranoá. Vamos ver qual que dá mais resultado. Vamos ver qual que vai aferir. E para fechar, para a gente fazer esse debate, eu vi o professor Gilson também, essa lógica de policial dentro da escola, como um processo de vigiar e punir, é uma visão do Estado penal para a periferia. Você não vê uma escola cívico-militar na classe média. E se tiver, eles não vão colocar o filho deles dentro. Sabe, não é o filho. É como se todo mundo que mora na periferia estuda numa escola pública é marginal, é bandido, sai agredindo o professor, sabe? E a gente sabe que tem contradições, sim, o território, e essas contradições fazem parte de uma comunidade. E a gente questiona a secretaria, por exemplo, se ela diz que falta profissionais para o batalhão escolar, por que então nós temos esses profissionais dentro do ambiente escolar fazendo um papel que não é deles? Né? Isso é importante a gente dizer, porque na pesquisa da secretaria, professores, trabalhadores, estudantes disseram que a violência do lado de fora aumentou. Continua tendo furto de celular no trajeto casa-escola, continua tendo outros problemas de violência física também. Então, ou seja, é muito fácil e audível e prazeroso dizer que você vai colocar a polícia na escola, mas qual é a educação de fato que nós estamos proporcionando? Qual é o futuro de fato que nós estamos querendo avançar? Essa, pelos dados que nós temos, só gera dor e problema para grande parte do território.